descomplicando assuntos pertinentes do seu dia a dia, entrevistas, debates e muito mais. Bate-papo leve e descontraído. Vai Vendo Podcast com Roberto da Luz. Olá, amigo e amiga. O nosso bate-papo de hoje é com o nosso amigo psicólogo Antônio Gomes da Rosa. Vamos fazer uma consulta coletiva e o melhor disso tudo, gratuitamente, né? Vamos conversar um pouquinho sobre saúde mental, nosso cotidiano, as pressões que a gente enfrenta, o estresse, o desgaste emocional, as questões que hoje também estão muito atuais, que é uma predisposição que algumas pessoas têm, principalmente para a questão de jogos, fanatismo político, religioso, questões que acabam trazendo transtornos tanto para a vítima quanto para os familiares. Então nosso bate-papo aqui vai ser bem leve. Eu e o Antônio só combinamos que não vamos falar de futebol, porque se a gente falar sobre o meu Inter e o Grêmio dele, o programa vai ficar muito carregado. Tudo bem, Antônio? Boa noite, bom dia, né? Depende do horário que os nossos amigos estiverem assistindo, né? Esta já é uma coisa boa, né? Do podcast. Porque tem gente que não pode estar conosco agora, vai estar depois, né? E não vai perder esse assunto, né, Roberto, que tu trazes aqui para nós hoje, que eu fico agradecido, porque eu gosto muito de falar sobre as questões do mundo no aspecto que parte da psicologia, né, do comportamento e da saúde pública. E hoje a saúde mental gera muita preocupação na população, nos órgãos governamentais, né? Eu acho que é muito importante conversar contigo, porque às vezes é oportunidade até para o autoconhecimento, para quem está sentado do outro lado e tiver um minutinho para nos assistir, para conversar sobre esse tema. E eu já vou iniciar, Antônio. Eu fiz umas anotaçõezinhas aqui, porque a psicologia é profunda. Eu não conheço sobre a psicologia, né? Eu sei os temas que nos afetam. Mas fiz aqui umas anotações, principalmente hoje, as doenças mentais, a pressão social no capitalismo que nós vivemos, que é bom você produzir, é bom você ganhar dinheiro, é bom você conquistar, tem aquele momento bom da vida, né? Quando tudo está indo bem, você vai avançando, vai conquistando, vai se realizando. Mas tem os momentos de dificuldade, onde você patina, as coisas não andam, você não consegue avançar e tem toda uma pressão social com a necessidade da produtividade, do sucesso financeiro, padrões até irreais, muitas vezes que a internet acaba multiplicando e as pessoas pensam que todos podem viver e experimentar aquele mesmo padrão. Então, isso tem um impacto na saúde mental, você não conseguir alcançar aquele padrão social que os seus amigos, seus familiares estão desfrutando, ou outras pessoas que você tem como referência, como ídolos. Isso pode nos afetar e atrapalhar ainda mais a produtividade, a vida, a felicidade? Então, esse assunto que tu trazes, ele tem uma complexidade, né? Porque nós podemos pensar que se dissermos que atrapalha quando tu não estás bem em comparação a outras pessoas, podemos dizer então que é porque tu não fizeste por merecer estar igual ao outro, né? Que é o que tem se escutado muito hoje, né? A questão do mérito. Tu só não estás bem com o dinheiro porque não trabalhaste, né? Ou, enfim, não fizeste outras vias, né, para poder ter dinheiro. Também nos leva a pensar que trabalhar muito não resulta em estar bem, em conforto financeiramente, né? Porque existem medidas, né, de custos para uma família e também temos muitas vezes limitações
para o ganho desta família, né, para dar conta da sua subsistência. Então, o cerne da tua questão, ela nos leva, Roberto, a pensar que, sim, nós podemos danificar, né, a nossa saúde mental por conta de frustrações, por conta de decepções e por conta da cobrança, então, comparada a alguém naquela idade, naquele tempo, né? Nós temos aí pessoas que estão com 50, 60 anos e estão se queixando porque já não estão mais gostando da profissão, nunca ganharam dinheiro até essa idade e não conseguem mais trocar também porque tem medo do que pode vir a acontecer numa troca de profissão nessa idade, ou mesmo não conseguir. O que a gente pode dizer é que nós podemos falar em comparativo 1% da população. Nós olhamos aí um influencer ganhando 5 milhões, 10 milhões, assim como a gente toma uma cachaça, mas essa não é a realidade de uma população de 8 bilhões de pessoas ou 213 milhões de pessoas. O trabalho é ainda o único meio que nós temos de subsistir. O trabalho gera um dinheiro, um lucro, uma moeda, por conta do tempo que eu dediquei ali, que faz com que eu viva. Se eu entender isso, que eu estou fazendo o que é possível, e se eu não estou satisfeito, eu vou buscar uma reorganização da minha profissão e da minha vida, eu digo que eu estou ajustado, eu estou adequado. Tá? De outra maneira, se eu fico lá na frustração, se eu fico lá na queixa, lá na decepção, eu vou me danificando emocionalmente. Tá? Antônio, mas quando você assume também uma carga superior àquilo que o teu organismo, a tua cabeça consegue suportar, que você sente assim, pô, eu estou trabalhando e estou aproveitando pouco a vida. Isso também pode causar um estresse profundo, pode iniciar uma depressão. O trabalho tem que ser um pouco regulado, porque a gente cresceu ouvindo assim, o trabalho enobrece o homem. Nós precisamos trabalhar. O ser humano ele foi feito para trabalhar exaustivamente. A verdade é que nós trabalhamos para obtermos o dinheiro. Às vezes mais do que a gente precisa até, em determinados momentos. Por conta de inseguranças ou de ambições. Né? Ou é uma insegurança para dar conta da realidade, ou é uma ambição para ter uma sobra ou ter mais. Né? Isso nos leva a trabalhar mais do que necessariamente o ser humano deveria trabalhar. Né? Se a gente pensar hoje aí na questão de trabalhar 6 dias, trabalhar 8 horas, né? E que a maioria dos trabalhadores... No mínimo 8 horas, né? Porque daí é mais que 8. E acaba computando também o tempo que as pessoas saem de casa, o horário que retornam. Então, muitas vezes é 10, 11 horas, dependendo da distância, o momento que você começa a se preparar para sair, até chegar, voltar, né? 14 horas em média, né? Nós gastamos na rua, no serviço, nas relações, para poder voltar para casa. Né? A questão de trabalhar, ao meu modo de ver, o objetivo é trazer o dinheiro. Essa questão de enobrecer, né, ela teve um momento histórico que ela precisou dizer aos que trabalhavam que eles ficavam nobres trabalhando. Né? Mas agora, quem está nos assistindo pode até estar trabalhando ou não, mas com certeza eu vou dizer assim, escolha agora aonde tu queres estar e com quem tu queres estar. Mas um percentual quase que unânime não fica onde está e nem com quem está. Porque nós temos outras coisas, outros desejos.
né? Então, o trabalho exagerado, e nós temos hoje, né, um nível de exigência do ser humano de trabalho exagerado, ele demonstra aí nas pesquisas que estão saindo o alto índice de adoecimento, né? É adoecimento físico e adoecimento mental está vindo agora. E não essa carga de trabalho, ela não é só para quem é empregado, para quem é funcionário. Muitas vezes o empreendedor, o trabalhador individual, aquele MEI, aquele pequeno empresário, ele acaba tendo uma jornada muito mais cansativa, muito mais longa. E ainda, além do trabalho, ainda tem a administração do negócio, o custo, o incômodo. Então, no final das contas, você acaba trabalhando mais do que propriamente vivendo, se a gente considerar que o lazer ou a convivência com a família é o ideal para computar como tempo de vida, né? Sim, nós podemos pensar no profissional liberal, no empresário. Ele fica a portas fechadas, sozinho, tendo que dar conta de muitas coisas. É muito comum um empresário ir para os seus estresses com sintomas cardiológicos, né? Os infartos estão aí mostrando como é que acontece. Então não é o patamar de dinheiro para eles manter aonde a empresa chegou, para dar conta de um staff, de seus colaboradores, para dar conta de todas as questões de comércio. Ele está sempre em alerta. E estar sempre em alerta é o que leva às ansiedades, tá? Então, sim, também nesta classificação de estresse, nós não impedimos, né, e nem limitamos por questão financeira, cultural, intelectual, econômica. Todos são suscetíveis e vulneráveis. Pois é, essa ansiedade que está muito comum hoje, a ansiedade, o pânico, a depressão, ela é ligada a fatores individuais ou esses coletivos resultantes dessa vida que nós vivemos em alta velocidade, né? Que há 50, 100 anos atrás tinha um modo de viver, hoje é acelerado. É ligado a esses fatores coletivos ou individual, ou é até hereditário? Você pode ter uma herança familiar, biológica, que você já tem uma propensão para depressão, para ansiedade, para o pânico. Nós temos uma herança antropológica, vamos dizer assim, né? E se formos lá atrás, nos nossos parentes que caçavam e moravam em cima de árvores, ou em ocas, ou em grutas, eles também tinham estresse, né? Ele tinha que caçar, e para caçar ele tinha que se envolver de alguma maneira em estratégias e riscos. Aí ele voltava da caça, ele podia baixar esse estresse, esse alerta. Mas é essa condição de estresse que faz com que a nossa espécie tenha se desenvolvido até aqui e vai se desenvolver mais, né? Estresse enquanto movimento, enquanto alerta para, enquanto ansiedade que me estimula. Nesse sentido, veio conosco, né? Mas ela pode ser travamento também, pode ser freios, pode ser freio e é doenças, né? É doenças. Porque sempre que a gente se desregula, né, de um ajustamento de tranquilidade, de conforto, de bem-estar, do que a gente chama de paz, né, interior, nós já estamos dentro de uma alteração da nossa ansiedade, do nosso estresse. Feito isso, nós estamos fazendo uma alteração química e física. Nós estamos mexendo na nossa estrutura óssea, anatômica, nós estamos gastando
os nossos elementos de articulação, a gente está fisiologicamente contaminando e alterando os componentes do nosso sangue, das nossas enzimas, dos neurotransmissores. Tá? Então, o momento que a gente começa a danificar a vida é quando eu estou desajustado de mim mesmo. Então, agora, se eu pensar, né, questõezinhas práticas, se eu tiver aí pensar assim, ó, eu não estou muito confortável, a minha cabeça está preocupada além do que eu deveria estar agora. Eu estou muito ansioso, eu estou angustiado, eu estou com medo, eu estou com muita dúvida. Esse estado mental está te produzindo um efeito fisiológico. Não tem como, nós somos um ser integral. Se isso é constante e é intenso, né? Ou se isso é em partes, porém em picos altos, tu é uma dessas pessoas que está gerando uma danificação grave e que tu vai pagar de alguma maneira, né? Com a depressão, com o transtorno de ansiedade e pânico, com um infarto, né? Com uma desregulação química do teu organismo. E isso pode ir para o aspecto social, relacional, familiar também. Eu tenho a impressão, às vezes, Antônio, que nós vivemos um excesso de regramento e que isso tem nos afetado. Você sai de casa, já tem regra no teu condomínio, tem regra na rua, tem sensor, tem guarda de trânsito, você chega no trabalho, tem regras, tudo é cheio de regras e você tem poucos minutos de conforto humano. Muitas vezes você nem tem esse conforto humano. Tanto que algumas pessoas às vezes procuram o famoso boteco ou vão ao psicólogo, né? Porque o boteco às vezes parece que é o psicólogo do pobre, né? Ele chega lá às 6h30, 7 horas da tarde, ele não vai lá para beber. Beber ele bebe em casa. Ele chega lá, ele senta, começa a conversar, troca uma ideia. Às vezes a pessoa trabalha, tem no trabalho um ambiente perturbador, de pressão constante, e você chega em casa e também tem um ambiente hostil. Isso agrava por demais, porque você fica sem uma válvula de escape. Como nós vamos enfrentar isso, Antônio? Como o cidadão vai enfrentar isso? Aí nós estamos falando de ambientes tóxicos, ácidos, né? E essa pessoa não tem fuga, porque é no trabalho e em casa. E isso não é muito incomum, né? Nós temos hoje muitas dificuldades dentro do trabalho, como disseste, as pressões, as puxadas de tapete, as perversões, né? Entre pares e hierarquicamente também. Muita perseguição, principalmente serviço público, né? Eu tenho atendido funcionários públicos que alguns se tornaram incapazes de trabalhar devido ao estresse, à pressão, à perseguição que sofreram. Falta de ética também, né? Numa relação assim, sem ética, sem relação humana, sem empatia. Parece que, assim, naquela linguagem bem popular, um querendo comer o fígado do outro, numa concorrência desnecessária, e a pessoa chega a ponto de não conseguir, um pânico tamanho de não conseguir mais trabalhar, né, Antônio? Em resumo, ética aí é em todas essas relações. Isso deve ser muito comum no teu consultório chegar a pessoa com esse tipo de estresse. O que eu faço, não gosto da minha vida, não quero mais continuar vivendo assim, e não estou encontrando recurso para mudar, né? Essa é uma pergunta que a gente tem. Então nós temos que começar a fazer uma investigação interpsíquica para que esta pessoa entenda os recursos que ela não consegue visualizar em si, que ficaram interditados no desenvolvimento da vida dela. Tá? Uma coisa nós temos, felizmente, né, certeza de que existem possibilidades, de que tem estratégias, mas às vezes ao custo dessa pessoa ter que se desapegar do que ela aprendeu que é a vida, inclusive da maneira dela viver sofrendo. O mental tem essa genética hereditária? Necessariamente não é mental, né? Isso é uma condição cognitiva. A pessoa se forma, a pessoa se constrói assim, né? Com o ambiente combinado com algumas questões dela,
para que ela tenha essa característica. Né? Mas uma perda na infância, um sofrimento muito grave, isso pode influenciar a formação, o caráter dessa pessoa a vida toda. Isso vai influenciando a formação dela, a subjetividade dela. Se ela não consegue entrar em contato com esta realidade, se ela está fugindo dessa realidade, ela pode ficar só no bar. Se ela conseguir saber que tem algo e que ela quer fazer, ela vai ao psicólogo. E essa dificuldade, esse sofrimento, essa perda, às vezes, que teve lá na infância, isso pode ser corrigido no futuro? E, principalmente, essa perda, ela pode dificultar a pessoa superar esses embates do dia a dia da vida? As danificações que a gente tem na vida, desde a infância, de uma maneira ou de outra, elas ficam registradas em nós. E elas fazem parte da nossa subjetividade, da nossa personalidade, ao ponto de que nós não sabemos o que é tão o efeito da infância ou o que é meu hoje. Agora, o que se sabe é que como eu funciono é como eu fui instalando em mim e acreditando que eu sou, que eu mereço, que eu pertenço e que eu funciono para sobreviver. Então eu aprendo com tudo que vem da minha infância, com um clima infantil, né? Um clima amistoso, um clima afetivo favorável ou um clima afetivo não favorável. Tá? Eu vou pagando esse preço a vida fora. Tem uma hora que a gente não gosta mais do jeito de estar funcionando na vida. Essa é a hora da terapia. E existem técnicas, Antônio, comprovadas para blindar, se defender, né? Blindar a mente contra o estresse crônico, contra esses problemas que você teve lá no passado. Existe técnica para isso dentro da psicologia? Como nós trabalhamos também com estresse pós-traumático, principalmente em tragédias, né, que eu faço parte de um programa de ajuda humanitária. Pois é, tu participou em Santa Maria com as vítimas da Boate Kiss, sim, das enchentes do Rio Grande do Sul também, né? Né? Os assassinatos. Né? Então, esse grupo tem funcionado. E chega para fazer depois uma prevenção ao estresse pós-traumático. Né? Então, dentro ali da tua questão de blindar, tem uma técnica para se blindar, né? Para enfrentar. Essa palavra blindar, para mim, ela é muito aço para pensar numa conduta humana. Mas o que a gente faz, a gente chama de imunização psicológica, imunização emocional. De alguma maneira, a gente não se imuniza para a gripe, né, com a vacina. Isso impede tu de contrair uma gripe? Não. Né? Mas vai te preparar para enfrentar. Tem variações, porque tem a tua exposição, tem o teu estresse, tem a tua baixa de imunidade. Mas a vacina, ela tem uma função de diminuir, com certeza, o dano que uma gripe te faria. Né? Então, nós também não conseguimos fazer uma blindagem psicológica. Nós utilizamos imunizações psicológicas. Né? As pessoas têm espiritualidade, vão se desenvolver, outros buscam religião para se desenvolver, outros vão numa seita, outros têm encontros de amigos, né? Apesar de torcerem para times que possam não lhes dar muita alegria, felicidade. Eles se vestem com a camisa daquele time, né? E vão lá jogar. Ali é um grupo que dá para a pessoa dar um pouco do que a gente chama de continente, de imunização, porque te dá um recurso, te dá um pouco de alegria, nesse caso aí bem pouco, né? Te dá um pouco de sustentação para tu lidar com o dia que vem, com o problema que tu tem. Tu não vai lá para te estressar, né? Exceto o fanático que vai lá. Mas tu vai lá, normalmente, para te identificar com pares
naquele gosto, naquele prazer, naquela satisfação e naquela alegria. Isso é imunidade psicológica. Já que tu entrou nesse assunto, então Não era pra ter entrado, né? eu vou aproveitar para te perguntar sobre a baixa estima, como enfrentar a baixa estima e o que é autossabotagem dentro da psicologia. Sim, enfrentar a baixa estima a gente faz o tempo todo, né? Quando a gente tem uma consciência de que a gente está se desvalorizando, se diminuindo em comparação aos outros, que a gente não está conseguindo o valor que a gente gostaria, mas não tem estratégias para isso, tem medo, tem timidez, tem vergonha, tem dúvidas, né? Então, nesse sentido, a autoestima, ela precisa ser ressignificada. A estima que eu tenho por mim mesmo, a autoestima minha, ela tem que ser buscada nos seus sentidos, nos seus significados. Como é que eu fui constituindo esse tipo de autoestima? Como é que foi a minha autoconfiança? Como é que foi o ambiente que foi me ajudando a ter a minha construção, a eu ter a minha construção, os subsídios para me construir, né? É aí que está a autoestima, né? A autoestima não é uma coisa mágica, abstrata. A autoestima é como é que eu me vejo no mundo, né? E como eu me vejo no mundo é como eu interpretei as minhas relações até ali. Mas ela é importante para a segurança, para você vencer obstáculos, né? É a tua autoconfiança, né? É a tua autossegurança, tá? Isso é autoestima. E a autossabotagem? E aí, então a autoestima eu posso rever. Eu posso melhorar. Né? A autossabotagem, ela pode ser inconsciente, que na maioria das vezes é inconsciente, né? A autossabotagem, ela advém de uma negação sobre algo que tem um significado. Por exemplo, um empresário que sempre que ele chega num patamar da empresa dele, ele vai para falência, ou ele começa a ter muitas dificuldades, ou ele começa a se perturbar na administração. E nós podemos entender isso como uma autossabotagem. Tem que investigar. Isso vale para as relações pessoais também? As relações pessoais. Por quê? Porque chega num nível de satisfação, ou chega num nível de vitória, ou chega num nível de bem-estar, que a pessoa tem um significado lá atrás que não permite que avance. Que pode ser uma relação com o pai. O pai nunca teve sucesso na vida, o pai foi um trabalhador desgraçado, que sofreu. Então, se eu não lido com aquele que o meu pai viveu num tempo, tinha uma realidade, e eu estou vivendo em outro tempo, posso ter outra realidade, eu posso repetir isso. Se eu venho de uma relação familiar que teve alcoolismo, que teve violência, que teve rupturas afetivas, eu tenho componentes para em algum momento me auto-sabotar nas relações também. Tenho componentes para. Não quer dizer que eu vou me sabotar. Por quê? Porque nesse desenvolvimento eu encontro recursos em mim para me diferenciar daquele momento lá atrás que eu vivenciei aquilo. Isso é saúde mental. Quando eu repito, quando eu trago aquele significado e eu vou reproduzindo, é porque eu estou no nível, né, de danificação mental. Porque, em regra, aquela convivência, aquele problema, ela influenciou e segue influenciando a vida da pessoa. Faz parte de ti. Sentimento de culpa, mesmo não tendo culpa, né? As compaixões, as empatias, tudo isso vai fazendo parte de ti. Antônio, o tempo todo. Como é que trata na psicologia o otimismo? Essa semana eu estava indo à praia com meus filhos e aí foi falado um assunto, eu e a Bruna dissemos, não fala sobre isso, que coisa negativa atrai coisa negativa. Coisa boa atrai coisa boa. Aí o Bruno me indagou. Mas qual é a fonte confiável que você tem, né, para comprovar que energia negativa atrai
energia negativa, que coisa boa atrai coisa boa. Como é que a psicologia poderia responder? Eu disse, filho, empiricamente, a gente vive com essa compreensão, que quando você planta coisa boa, vem coisa boa. Quando você tem um pensamento negativo, coisas negativas podem ocorrer. É isso? A nossa cabeça pode trabalhar isso? Ou isso é uma bobagem, não tem fundamento mesmo? Eu acho legal que ele traz isso, porque isso implica em a gente ter que desenvolver questões concretas e não mágicas, né? Como a gente está hoje voltando a pensamentos mágicos que se via lá na Idade Média, né? Da bruxa, do ungido de Deus, daquela maneira. Tudo isso está voltando de novo. Uma necessidade que nós temos de crer que algo dará conta de mim. Ele quis fugir daquela coisa, não posso passar debaixo da escada, não, né? Não, tem que ter fundamento, né? Também, não pode ser superstição, né? Exato. Então, vamos pegar essa questão, né? Que foi o Bruno que falou. O Bruno. Eu gosto de pensar nisso, né? De que necessariamente nós não somos tão cartesianos assim, né? E nem é tão causa e efeito. No entanto, é óbvio que nós trabalhamos com consequências, né? E o nosso cérebro e a nossa personalidade, ela é constituída a partir também do cognitivo, e que é a aprendizagem, né? Então, se tu pega uma pessoa e treina ela muito desde criança para alguma coisa, ela pode ficar com raiva daquilo e não querer mais, ou ela pode amar tanto aquilo, venha a ser muito boa naquilo, né? Os opostos nós podemos ter também pela negação daquilo. No entanto, a prática num pensamento e numa conduta, sim, contribui para o teu bem-estar e pode ter um percentual aí significativo para multiplicação, né? Para continuidade daquele bem ou daquele mal que tu vem fazendo ali. Agora, não é uma questão mágica, né, de causa e efeito, porque nós podemos ter pessoas más, pessoas bem más, que, se tu olhar, podem se dar muito bem na vida, né? Pessoas perversas que podem se dar muito bem na vida, né? Mas naquela questão de atrair coisa negativa ou coisa positiva, tem pessoas que parece que acumulam problemas, parece que elas procuram problemas. Eu não sei se é porque a vida desorganiza, e aí a partir do momento que a vida desorganizou, um problema vai sendo consequência do outro, ou isso é o psique, que você na verdade procura aquele problema. Eu estou indo lá na fonte do problema buscar. Opa, tem um problema, vou me aproximar do problema. Tem uma pessoa com problema, eu vou me aproximar dela. Essa situação, você pode definir isso na vida, ou isso também é subconsciente? Então agora nós respondemos ao Bruno. O nosso cérebro trabalha também por seletividade, né? Trabalha por seletividade, tá? Então, a seletividade leva tu, né, a intensificar o amor, a intensificar a simpatia, a intensificar a crença, tá? E a seletividade, por exemplo, a percepção seletiva leva tu a ter uma lâmpada queimada dentro de casa e quando sair na porta bater o joelho na quina do balcão e já associar que tu tá azarado hoje porque aconteceu 2 fatos negativos. Da mesma forma como se tu comprar um Fiat 147 roxo, tu vai comprar o problema. Tu vai sair na rua 15 e tu vai ver mais 3 Fiat 147 roxo. E se a mulher comprar um vestido roxo, ela verá mais 7 mulheres com vestido roxo. Pois é, então chamou atenção. Isso é percepção seletiva. A gente às vezes nunca percebeu a marca de um veículo. Aí você vai lá, pensa em comprar aquele veículo ou comprou. E aí essa percepção começa a ver em todo lugar o que tu não via antes. Isso também vale para outras coisas que a gente não percebe, né, Antônio? Essa seletividade,
né? Ela é cerebral. E aí isso pega o inconsciente coletivo. Isso aí se estende para as nossas relações. Isso pode explicar também, em parte, o fanatismo político. Por que alguém olha essa caneca e diz assim... Eu posso só saber da caneca, mas não olhar para essa. Não, sobre a cor, né? Ele olha essa caneca e ele tem uma visão dessa caneca. E o outro lado, o outro grupo olha aquela mesma caneca e diz, não, essa caneca não é assim. Olha só, nós somos dois exemplos aqui. Tu tem uma construção, né, lamentavelmente colorada. É que até o meu sangue é vermelho, Antônio. Pois é, quisera eu que fosse azul o meu sangue, né? Então, quando eu olho o azul, né, de fato, eu tenho um sentimento afetivo aqui envolvido também, né? Por quê? Porque me apaixonei lá na infância por aquele campeão do mundo, né? Pode dizer que seja do Toyota, não tem problema, né? E eu trago, então, significados. O azul é um significante e o Grêmio, na minha infância, é um significante. Como eu me envolvi, eu brinquei, eu fui feliz. O meu é herança. O meu é herança. Eu fui muito feliz, né? Eu junto esses dois significantes, a lembrança afetiva do Grêmio e esse azul. Então eu dou um significado, né? Então nós falamos de seletividade cerebral e de significado. E o ser humano vai vivendo com seletividade e significados. Antônio, o que é bom dura pouco. É quase igual passar por baixo da escada ou um gato preto cruzado à frente. E quando a gente assiste um jogo também que é bom, termina rápido. E o nosso bate-papo hoje a gente atrasou um pouquinho para começar. E o Célio e a doutora Larissa já estão aguardando para gravar o deles depois. Né? Ele falou em vermelhinho, o Célio soltou um sorriso na orelha, né? Tu acha que o Célio tomou nessa caneca azul aqui? Com restrições. Eu acho que ele tomou na vermelha. E Antônio, tinha tanta coisa que eu queria conversar contigo hoje, sentimentos, né? A questão da inveja, do ódio, das brigas familiares, a gente tentar compreender por que apesar de todos os esforços que estão sendo feitos, por exemplo, com a Lei Maria da Penha, com a orientação, com as palestras, né, que vocês têm feito, tu participa dessas orientações. Temos debatido muita bioética, nós estamos debatendo muito. E parece que tem aumentado, o resultado tem sido outro, né? Parece que tem aumentado o número de feminicídios, parece que o número de agressões contra as mulheres tem aumentado, ou não sei se conscientizado e tendo mais registros. Mas, enfim, a nossa pauta aqui estava muito extensa sobre assuntos que seria muito legal a gente conversar. Mas eu quero deixar para ti já um pedido para que a gente possa, nas próximas semanas, quando tiver uma data, para a gente voltar aqui e aí continuar daqui para frente. Esses outros assuntos que nós temos pautados aqui e esses sentimentos, né, que fazem parte do nosso dia a dia. E hoje eu vejo assim que a saúde mental é algo muito preocupante, porque as pessoas, elas estão no limite. Você liga a televisão, você olha a internet, é funcionário público sendo agredido, é criança sendo agredida. Essa semana em Blumenau, um adolescente de 15 anos agredido por um professor de uma entidade particular. Então assim, e a gente sabe do esforço, porque a gente faz um esforço para ser melhor, né, Antônio? A gente tem que fazer, né? Exatamente, tem que fazer. Nós não estamos prontos, né? Tem que treinar, tem que se capacitar. Pois é, e o que leva essas pessoas a qualificação das relações a perder, né? O que leva essas pessoas a perder essa noção, né? Ultrapassar esses limites, jogar tudo para cima. Isso. É lamentável, isso é uma boa discussão. Eu quero que tu deixe então as tuas considerações finais desse nosso programa de hoje, que nós vamos repetir, para as pessoas que estão acompanhando o nosso podcast Vai Vendo. Do que nós falamos hoje, me vem muito o pensamento do Mujica, que faz parte agora, né? Aqui dessa já está em outra dimensão, né? O Papa Francisco está nesse mesmo grupo, mesmo entendimento. O Papa Francisco, o Mujica, né? Eles traziam isso, que sem liberdade não tem vida, né? E a liberdade é um dos valores morais que nós precisamos defender na nossa espécie,
na nossa atualidade. E o que nós queremos acumular também, né, Antônio? Os exageros. Né? Esses dois nomes aí, esses dois homens... Nós não nos damos para a vida, nem tomamos a vida para nós. Nós queremos nos representar através de algo. E às vezes são coisas que nós não precisamos, né? No fundo não precisamos, porque a vida em si é o que nos basta. Antônio, muito obrigado. Tu sabes que eu tenho um grave defeito comigo, que eu não vou ao psicólogo. Mas como eu converso de vez em quando contigo de forma informal, eu vou resolvendo os meus problemas. Mas tu seria um bom paciente para um divã lacaniano. Tem necessidade. Felicidades. Obrigado, Antônio. Descomplicando assuntos pertinentes do seu dia a dia, entrevistas, debates e muito mais. Bate-papo leve e descontraído. Vai Vendo o podcast com Roberto da Luz.